Vamos agora concluir o nosso estudo sobre a prática da oração. Mais que um exercício religioso, oração é uma forma de comunhão com Deus. Um sexto tipo de oração é a oração de súplica ou por pedido específico. Quando falamos súplica, nós estamos deixando bem claro uma necessidade específica, como nós já lemos anteriormente em Filipenses capítulo 4, verso 19. Mas o que quer dizer uma necessidade específica? Por exemplo, súplica por cura. Observe novamente as palavras de Tiago, capítulo 5, versos 13, 14 e 16. Entre vós há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, uma oração bem específica, oração por cura. Lembrar que aí, de fato, nós estamos pedindo algo, mesmo que seja por nós, ou que seja por alguém, uma outra pessoa qualquer, mas é um pedido bem específico, orar com aquele objetivo especificamente. Também a súplica por perdão. Repare novamente Davi no Salmo 32, verso 5. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então agora nós estamos apresentando um pecado que cometemos e pedindo perdão especificamente ao Senhor por aquele pecado. A súplica para aprender a perdoar. Essa é uma das formas mais difíceis de oração, porque em geral as pessoas querem ser perdoadas. Mas é tão difícil as pessoas aprenderem a perdoar. Repetindo as palavras de Jesus em Mateus capítulo 6, versos 14 e 15. Pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então, aprenda a perdoar. Se tem dificuldade, peça ao Senhor para que ensine você a perdoar. Súplica por forças ante as tentações. Olha a própria oração do Pai Nosso, Jesus falando, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Súplica de livramento ante aos ataques demoníacos. Vejam primeiramente as palavras de Pedro, em 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Sejam sóbrios e vigilantes. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Olhe também as palavras de Paulo em Efésios capítulo 6, verso 12 e diante, e 18. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, contra a carne e o sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ele está mencionando aí 4 categorias de seres celestiais, tá? Então ele está falando poderes, autoridades, dominações e forças espirituais do mal. E no verso 18 ele acrescenta: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E a súplica por sabedoria. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Então, uma das coisas que nós mais precisamos no mundo atual é ter sabedoria. As pessoas têm muito conhecimento e pouca sabedoria para se apresentar na presença do Senhor. Vamos ver aqui uma oração chamada de oração de São Francisco. Ela não foi escrita por São Francisco, como muita gente pensa, santo da Igreja Católica,
que viveu no final do século XII e início do século XIII. Essa oração, na realidade, foi escrita sobre São Francisco. Foi escrita na França em dezembro de 1912 por um autor desconhecido. Então, entenda que a oração de São Francisco não foi escrita por São Francisco. Essa oração diz: Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E por fim, o último tipo de oração que nós queremos aqui mencionar, a oração imprecatória. Essa oração consiste em pedir castigo a pessoas pecadoras que afrontam a obra de Deus. É uma oração para entregar alguém a Satanás para que sofra juízo divino, como foi o caso de Ananias e Safira, que nós encontramos no livro de Atos, capítulo 5, o caso do pecador de Corinto, que coabitava sexualmente com a própria esposa do seu pai, Himeneu e Alexandre, que serviram de tormento no ministério do apóstolo Paulo. Na Bíblia nós encontramos vários salmos imprecatórios. Por exemplo, Salmo 7, 12, 35, 58, 59, 69, 70, 83, 109, 137, 140. Esses são os principais, não são os únicos, não. Vamos ver um pequeno trechinho do Salmo 140, versículos 9 a 11. Recaia sobre a cabeça dos que me cercam a maldade que os seus lábios proferiram. Caiam brasas sobre eles e sejam lançados ao fogo, em covas das quais jamais possam sair. Que os difamadores não se estabeleçam na terra e a desgraça persiga os violentos até a morte. Observe que é uma oração extremamente pesada, de castigo, de juízo aos opositores. Então, entendam que é uma oração muito pesada. E diante de uma oração dessas, tenha em mente alguns aspectos. Lembre-se que a imprecação é uma condenação ao inferno. O próprio Senhor Jesus diz em Mateus 25, 41, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. No entanto, nós devemos ter em mente que se a pessoa se arrepender, ela pode ser restaurada, como foi o caso do pecador de Corinto, mencionado em 1 Coríntios capítulo 5, e agora em 2 Coríntios capítulo 2, versos 5 a 11, o apóstolo Paulo diz que ele já foi punido devidamente, já se arrependeu e deve voltar à comunhão da igreja. Então, mesmo que seja realizada uma imprecação, lembre-se que se houver arrependimento, essa imprecação não se cumprirá mais. Tenha em mente também, a maldição sem causa não se cumpre. Então, amaldiçoar alguém, imprecar alguém, desejar o mal a alguém, sem que haja uma causa justa para isso, entenda que essa sua oração não vai se cumprir. E o pior de tudo, tenha em mente, do mesmo modo com que medir, será medido. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Então, ao fazer uma oração imprecatória, lembre-se que você pode estar causando sua própria condenação. Então, esse tipo de oração só deve ser feito realmente numa causa justa.
pensada seriamente e espere para ter uma orientação de Deus para fazer esse tipo de orientação ou esse tipo de oração. A conclusão, então, de tudo que nós falamos. Quando nós falamos em oração, entenda, a oração comum sempre deve expressar uma relação de comunhão, confiança, submissão e dependência. Entenda que oração é um exercício de humildade, pois todo o que se exalta será humilhado, e que se humilha será exaltado. Então, se humilhe na presença do Senhor. Entenda que oração é um modo de glorificar a Deus. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. João capítulo 14, versículo 13. Então, entenda que orar é muito mais do que uma prática religiosa. Orar é realmente buscar estar na presença do Senhor. A oração deve ser um exercício de fé. Novamente, Tiago 1,6. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. E por fim, mais que conversa com Deus, oração é uma prática que exige perseverança e disciplina. Reparem que lá no jardim do Getsêmani, Jesus ficou um tempo em oração enquanto seus discípulos dormiam pelo cansaço. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora? Foi o que Jesus perguntou. Entenda, orar exige um esforço pessoal muito grande. Exige muita prática, muita perseverança e muita disciplina. E para encerrar, vamos agora fazer a oração da serenidade. É um tipo de oração muito seguida pelas diferentes terapias de grupo de apoio espiritual, que é o caso do Celebrando a Recuperação, 30 semanas, apoio ministerial, usada também em grupos como Neuróticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos e outros mais. Foi escrita já no século XX, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, por Reinhold Niebuhr. Ele diz: concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso, e sabedoria para discernir a diferença entre elas. Viver um dia de cada vez, aceitar as dificuldades como caminho para a paz, aceitar como Jesus fez este mundo pecaminoso como ele é, não como gostaria que fosse, confiando que ele tornará todas as coisas corretas se eu me submeter à sua vontade. Que eu possa ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz com ele para sempre na próxima. Amém. Que Deus o abençoe. E tenha em mente, por que falar de oração no atendimento psicoteológico? Em primeiro lugar, que é para levar uma pessoa a verbalizar, compreender as várias formas de oração, ensinar a pessoa a orar e ter sempre em mente que a finalidade última é levar a pessoa a ter uma comunhão, uma submissão cada vez mais com o Senhor. Que Deus o abençoe poderosamente.